seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Senhor, o Senhor disse através de Pedro, aleluia, que essas provações são para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Senhor, é o desejo da nossa alma que todos os testemunhos aqui ministrados, todos, Senhor, sejam para louvor, glória e honra do Teu nome. Que todos os testemunhos aqui ministrados, Paizinho, não seja para a honra da Ireneide, não seja para a honra dos convidados, mas que todos os testemunhos aqui ministrados seja para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja, aleluia, exaltado. João, que veio antes, né, assim, antes porque ele saiu à frente, antes que Jesus iniciasse seu ministério. Aleluia. Tatiane, minha prima querida, muito feliz por você estar aqui. Deus te abençoe. Glória a Deus. Robervânia, muito grata a Deus pela vida de vocês. Sejam bem-vindas. Eu estava falando aqui sobre o versículo de número 7 de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, né? Que Pedro escreveu aos estrangeiros, né? Que estavam na dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Pedro escreveu para essas pessoas e eles estavam na dispersão, ou seja, eles estavam fora de casa, né? Irmã Aparecida de Paula, seja bem-vinda, querida. E irmã Solange, Sol Benitez, seja bem-vinda. Irmã Sol é da congregação Novas de Paz, né? Ela é da Argentina, né? Está conosco nessa noite. Ela mora aqui no Brasil há um bom tempo. Irmã Rafaela, nossa primeira vice no Círculo de Oração Lírio dos Vales. Seja bem-vinda, querida. Fique conosco e compartilhem. Todos vocês compartilhem com outras pessoas para que essas pessoas também venham participar conosco. Irmã Josefa, né, mais conhecida como Zefinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. E como eu estava falando, eu tinha lido o versículo de número 7 no início, né, que diz que essas provações, né, que estão sendo testemunhadas aqui, todas essas provações que estão sendo expressadas aqui, elas são para que a prova da nossa fé, a prova da fé de cada mulher que passou aqui e testemunhou, aleluia, muito mais preciosa do que ouro. Missionária Raimunda Dias, seja bem-vinda, glória a Deus. Muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, aleluia, redunde para louvor, para glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então eu quero declarar aqui nessa noite, aleluia, que tudo que está sendo feito aqui não é para nós, não é para nossa honra. Guerreira Catiane, seja bem-vinda. Irmã Mari Silva, seja bem-vinda. A paz do Senhor a todos vocês. Irmã Mari Silva é quem vai testemunhar nessa noite. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, todas as irmãs. Ontem foi a irmã Catiane e as demais que já passaram, né? Missionária Selma, missionária Sônia, missionária Robervânia. Ontem a missionária Catiane e hoje a missionária Mari Silva estará dando seu testemunho também. E o que eu estava dizendo aqui, minhas irmãs, vocês que entraram agora? Que Pedro escreveu da parte de Deus, né, do próprio Deus, na primeira carta de Pedro, né, aos cristãos que estavam na dispersão, estavam fora da sua casa, estavam fora do seu lugar, eles estavam fora do seu lar, né? Se eles estavam na dispersão, é porque eles tinham sido dispersos, retirados por força das circunstâncias, eles tinham sido retirados das suas tinham sido obrigados a saírem de suas casas, de suas cidades. E aí ele está dizendo que todas as provações, e eu quero pegar essa palavra e tomar ela como todos os testemunhos que foram dados aqui. Todos os testemunhos que aqui foram ministrados, aleluia, sejam para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus possa ser glorificado através da sua vida. Que Deus possa ser exaltado através das nossas vidas. Que o nosso testemunho, ele sirva, aleluia,
que o nosso testemunho, ele sirva para que o nosso Deus seja glorificado, para que outras vidas se levantem, para que outras mulheres possam levantar-se do pó e dizer: ei, eu sou uma águia que se levantou. Aleluia. Isaías, se não me falha a memória, versículo 40, nos compara com as águias, que a águia ela vem dar um voo rasante e quando ela está com a sua idade avançada, a águia procura, missionária Sônia, missionária Guerreira Marciane, sejam bem-vindas, Casa do Caçador, seja bem-vinda, irmã Daniele, louvado seja Deus. Eu quero glorificar ao Senhor por tudo isso. E a palavra do Senhor diz que estas provações, Tenente Rosiane Monteiro, seja bem-vinda, uma das mulheres aí que estão disponibilizando o seu nome esse ano, a Tenente Rosiane Monteiro, está aí disponibilizando o seu nome para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores. E nós queremos abençoar a Tenente Rosiane nesta manhã, como nossa irmã, nesta noite, como nossa irmã em Cristo, como mulher de Deus, como serva do Senhor, e como uma das oficiais, militares do nosso estado, da nossa cidade. Glória a Deus por sua vida. Então, eu quero só concluir aqui e orar, e logo a irmã Mari Silva já vai poder fazer a sua solicitação, e nós vamos dar oportunidade para ela já iniciar o seu testemunho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos diz nessa noite que todas as provações, tudo. Vânia, seja bem-vinda, querida. Vânia, filha da irmã Maria Amélia. Todas essas provações, elas não são para a glória do homem. Todas essas provações, elas são para a glória e honra do nome do Senhor. A cura que você recebeu, o livramento que eu e você recebemos, a cura que nós recebemos, os milagres que nós recebemos, eles são para a honra e a glória do santo nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar através da palavra que será ministrada nessa noite. Que você possa sentir a presença de Deus. Que você abra o seu coração, porque Apocalipse 3:20 diz que se nós abrirmos o coração, nós abrirmos a porta, o Senhor vai entrar, vai cear conosco, ou seja, Ele vai sentar-se à mesa conosco. Márcia Bretas, seja bem-vinda, querida. Poliana, seja bem-vinda. Ele vai entrar na nossa casa, vai sentar-se à mesa, vai cear conosco e nós cearemos com Ele. Então, que Deus te abençoe, fique à vontade. Irmã Mari Silva já pode enviar a sua solicitação. Glória a Deus. Enquanto isso, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Vou colocar o tema aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o tema é literalmente sobrevivente. É o tema de hoje, com a irmã Mari Silva. Só um momentinho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Boas-vindas. Irmã Irismar, querida, seja bem-vinda. Glória a Deus por tua vida, amada. Seja bem-vinda, Espírito Santo. Seja bem-vinda cada mulher, cada homem que vai passar por aqui, por esta sala, Senhor, onde nós estaremos ouvindo testemunhos, ouvindo a palavra, através da vida da tua serva, hoje a irmã Mari Silva, e nós queremos glorificar a Deus por essa oportunidade. Deus, que tuas servas sejam ricamente abençoadas, e que aqui, Senhor, daquelas que estarão ouvindo, assistindo, participando, aleluia, se houver alguém que vai ser tocado pelo testemunho da tua filha, que essa pessoa, Senhor, seja alcançada pelo seu milagre, Deus, seja alcançado pela cura, seja alcançado pela vitória, seja alcançado pelas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Mari, querida, seja bem-vinda mais uma vez, que Deus possa continuar te usando, te abençoando de uma forma especial. Antes que a irmã Mari comece a falar, eu quero só falar para vocês sobre o que vocês estão vendo aqui no fundo, um mimozinho que eu recebi ontem da irmã Ana Cláudia, e tem outro que eu recebi da irmã Zefinha também, essa caixinha linda, que ela faz. Louvado seja Deus, que onde você pode colocar qualquer coisa dentro, Quem usa joias, umas coisinhas. E aqui atrás um mimo que a irmã Ana Cláudia me deu. E aqui em cima, uma réplica,
uma foto, né, um quadro de Jerusalém que eu ganhei da irmã Beth Martins, né? Irmã Elizabeth Martins, irmã do nosso pastor, que é presidente da nossa convenção, pastor Posidônio. Que Deus possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Fique à vontade, minha amada, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Marinô. Testemunhar. Falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. O meu testemunho de hoje, irmãos, é sobre resgate. Quando Deus... Glória a Deus. Por isso é que a frase é literalmente sobrevivente. Porque quando Deus chama, Aleluia. a pessoa não ouve, ele chama pela dor. E aí a gente tem que ouvir. Antes de eu iniciar o meu testemunho, eu gostaria de deixar uma leitura bem pequena aqui da palavra do Senhor. Vou pôr o óculos. Glória a Deus. Que está em Lucas 15. Aí eu vou ler aqui a parábola do filho pródigo. Mas eu vou ler poucos versículos. Vou ler a partir do versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Apenas esses versículos. Mari, deixa eu só atender aqui, Mari, rapidinho, Mari. Amém. Antes, Glória a Deus. irmãos, eu, antes de tudo, passei por eu já estava na presença de Deus há algum tempo. Passei por um vendaval muito forte, muito grande, que não é esse o caso. E eu sei que com isso eu me distanciei da presença do Senhor. E eu fiquei quase 10 anos afastada dos caminhos do Senhor. Mas chegou um tempo em que Deus começou a falar comigo. Deus começou a me chamar de volta. Porque antes de tudo isso acontecer, Deus falou para mim: você vai passar um grande vendaval. Você vai descer no vale da sombra da morte. E você vai chorar lágrimas de sangue. Quando a gente ouve isso, não é bom. Mas isso passa, a gente esquece. Mas chega esse momento. Quando Deus fala, Deus faz. Chegou o grande vendaval e ele falou: resista, porque eu estarei contigo. E eu não resisti ao vendaval. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. E quando foi uma certa época, Deus começou a me chamar de volta. E eu tinha sonhos, e no sonho eu ouvia a voz de Deus. Eu não ouvia, mas eu ouvia nitidamente a sua voz. E ele dizia assim para mim: filha, o teu tempo acabou. É hora de voltar. Quando isso acontecia, quando eu tinha esses sonhos, eu ficava bastante ruim no dia seguinte. Porque, como eu disse no vídeo gravado, eu conhecia a voz que estava falando comigo. Eu conhecia a voz do meu pai. Eu sabia quem era que estava falando comigo para eu voltar. Mas eu estava mergulhada no pecado. Eu estava mergulhada no mundo. Minha vida, eu tinha todos os dias da minha vida lembrança da casa de meu pai, como este filho pródigo. Aleluia. Eu estava comendo as bolotas, os porcos, mas eu me lembrava da casa do meu pai. E eu conhecia a voz do meu pai. E o meu dia ficava muito mal. E assim foi por 3 semanas consecutivas. No próximo semana, Deus novamente falava comigo: filha, o teu tempo acabou. É hora de você voltar. Só que quando a gente está lá no mundo, irmãos, fazendo as coisas que o mundo oferece, abraçando os prazeres do mundo, não é tão fácil assim. Você simplesmente falar: agora eu vou voltar, é tudo maravilhoso. Não é assim.
E pela terceira vez o Senhor falou comigo: filha, já é hora de voltar. Somente isso ele falou comigo. E eu continuei a vida. Não voltei. Irmãos, durante esse tempo, nem visitar a igreja eu ia. Nem para visitar. Eu passava na frente da igreja, eu tinha temor. Eu desfalecia o meu semblante e eu tinha vergonha. Eu passava envergonhada quando eu passava na frente de uma igreja. Mas eu não ia nem para visitar. E o Senhor falando comigo. E aí o que acontece? Eu não fui, irmãos. Eu não fui. E um certo dia, no meu ciclo normal, que toda mulher passa, eu acordei na madrugada sentindo que minha cama estava muito úmida, fora do normal. E eu me levantei. Eu vou falar, irmãos, todos os detalhes, claro, respeitando todo mundo, usando as palavras corretas, mas eu quero ser bem detalhista, para que você veja o quanto Deus é maravilhoso. E aí eu levantei, e aí acordou meu esposo, e aí tava uma poça muito grande, e aí eu falei, fui pro banheiro, né, me limpei, trocamos a cama, novamente nos deitamos. Eu acho que não passou meia hora, eu acordei na mesma situação. Eu falei, isso não tá normal, eu já imaginei, isso não tá normal. Mas tudo bem, amanheceu o dia, meu esposo foi pro trabalho, como de costume, e eu fiquei em casa. Todo aquele dia, muito fraca, eu estava perdendo cada vez mais sangue. Eu me trocava vamos supor, de 10 minutos, eu teria que fazer isso novamente. Isso começou a se regredir. E aí ele chegou no almoço, eu não estava muito bem, voltou para o trabalho dele. À noite, quando ele chegou, eu estava pior do que quando ele saiu. E ele falou, você não quer ir para o hospital? Eu falei, não, não quero não. Isso ainda é cedo da noite. Mas e aí aquela situação se estendeu, irmãos. E quando foi por volta de meia-noite, eu fui ao banheiro, sentei, e para levantar as forças se acabaram. E eu falei para ele, eu não dou conta mais, me leva para o hospital. Nisso ele chamou o SAMU e eu fui levado para o materno, Redenção, o materno infantil. Isso era por volta de meia-noite. E chegando lá, eles me colocaram na ala onde ficavam as grávidas que estavam esperando para ter bebê, algumas cesarianas que seriam feitas logo no início da manhã, do dia seguinte. Não tinha médico, tinha só as enfermeiras que estavam lá de plantão, cuidando das gravidinhas e só, estava tudo tranquilo no hospital. Então me botaram naquela cama e lá eu fiquei, porque não tinha médico para me atender. Ele falou, você vai ter que esperar até amanhã. E nisso eu fiquei. Eu fiquei a noite inteira. Aí começou o espaço de tempo que eu tinha que me levantar e ir no banheiro para eu me trocar. Foi só diminuindo. Então, assim, eu não dormi porque era toda hora eu levantava, as gravidinhas via a minha situação e ficava preocupada comigo. Então, quando deu 6 horas da manhã, que seria a hora que a médica assume o plantão, eu fui ao banheiro do hospital, que tinha um corredor, eu fui, era no fim do corredor, e eu fui para fazer xixi de manhã. E quando eu sentei, que eu terminei, eu fui me levantar para eu subir, eu estava de calça, eu não dei conta. Falei, Jesus, e agora? Eu estou sozinha, é longe da enfermaria que eu estou, e agora? E eu tenho certeza que nessa hora o Espírito Santo falou, pode ficar tranquila que eu vou te ajudar. E nisso, irmãos, eu com todo o esforço, eu consegui me levantar, escorei na parede, consegui subir a calça, mais ou menos, e eu fui me arrastando, literalmente, encostada na parede, até chegar na porta da enfermaria em que eu estava. Quando eu cheguei na porta da enfermaria que eu estava, as gravidinhas, todas deitadas ainda, eu cheguei e já falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E quando eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já fui caindo. Então, uma delas me pegou e me levaram, me ponharam de volta na minha cama. Nisso chegou a médica. Aí passaram o meu caso para a médica, ela foi lá me ver. E Deus é tão maravilhoso, porque durante a noite, mesmo que eu estava mal, naquela situação, Deus me segurou. Porque, irmão, se eu entrasse em estado de choque ali,
Eu não sei o que teria acontecido, porque não tinha médico para me atender. Eu fui dar o primeiro estado de choque, era 6 horas da manhã, depois que a médica assumiu o plantão. Quando ela foi me ver, ela falou como é Glória a o Deus. estado, como é que você está, não sei o que. Início eu já entrei no primeiro estado de choque. Eu já quero dizer para os irmãos que eu não tenho assim uma linguagem médica, não sei explicar muito bem, mas eu vou tentar ser mais precisa possível. Aí ela já entrei nesse primeiro estado de choque. E aí ela falou, meu Deus, e agora? Eu tô sozinha, eu tenho que fazer cesarianas, e como é que eu vou fazer contigo? Vou fazer o seguinte, eu vou... Aí elas já vieram, as enfermeiras, elas já mandou me trocar, me colocaram uma fralda, e ali já me colocaram uma sonda, porque daí já começou a parar tudo dentro de mim, já não funcionava. E aí a minha barriga foi crescendo, foi inchando, foi crescendo, e aquilo doía demais, porque não estava funcionando mais. E aí ela me sondou, daí ela colocou soro nos meus 2 braços, remédio, colocou oxigênio no meu nariz, e aí eu fiquei ali, ela falou, olha, eu vou te deixar aqui por um instante porque eu preciso fazer uma cesariana. Isso, ela foi. E eu fiquei ali naquela situação. E para completar, é até engraçado que eu muito, com os 2 braços imobilizados por causa do soro, da medicação, o oxigênio veio com problema. Então, ele estava jogando água para dentro do meu nariz. Em vez de oxigênio, ele estava jogando água. E aí eu tentava me expressar de todas as maneiras, eu quase não conseguia mais falar. E ninguém entendia. Ela falava, você tem que ficar quieta. E eu tentava tirar aquele negócio. E as enfermeiras brigavam comigo e saíam. E eu quase morrendo afogada, sufocada com a água do negócio. Quando a médica voltou, eu consegui mostrar. E aí ela falou, o que é isso? Brigou, né? Lá tal. Nisso, irmãos, eu fiquei. Nisso eu entrei no segundo estado de choque. Eu tive segundo estado de choque. A minha situação foi piorando. A minha pressão caiu muito. E a sensação que eu tinha quando a minha pressão caiu era que eu estava caindo em um buraco escuro, sem fundo. Eu começava a cair nisso, eu segurava assim nas beiradas da cama, mesmo com soro, mesmo com a medicação, e eu gritava muito. E eu falava, meu Deus, eu não quero morrer nessa situação. Eu falei, Senhor. E aí, ali eu me lembrei da voz de Deus. E aí eu falei, Senhor, me dá mais uma chance. E era só isso que eu falava, irmãos. Me dá mais uma chance. Glória a Deus. Uma chance. Se o Senhor me der, seja Deus. eu vou voltar, Senhor. Eu prometo que eu vou voltar. Me dá mais uma chance. E nisso eu gritava. Aleluia. Eu não quero morrer. E eu gritava ali mesmo, naquele hospital. Chegou uma hora que a médica teve que sair de um meio de uma cesariana. Ela chegou lá onde eu estava e as mãos dela com luva. Ela chegou com as mãos assim, com as luvas ensanguentadas. E eu entrei, eu acho que no 3º estado de choque, não sei. E aí, o meu caso tornou-se gravíssimo. E eu tenho certeza que aquela mulher, eu não me recordo o nome daquela médica, mas foi uma enviada de Deus para cuidar de mim naquela situação. E aquela mulher, ela chorou, escorreu lágrimas. Eu virei para ela, eu falei, doutora, por favor, não me deixa morrer. Eu não quero morrer desse jeito. Aí ela começou a chorar e ela falou, você não vai morrer. Eu falei, eu não quero morrer assim, sangrando até a última gota de sangue do meu corpo. E ela falou, você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. E ela falou, eu vou voltar para a cesariana. Mas essa médica, ela também atuava no Hospital do Estado de Redenção. Ela falou assim, olha, eu vou transferir você, eu vou ver se eu consigo uma vaga, porque eu não posso mais cuidar de você aqui, eu não tenho mais recurso para cuidar de você aqui. Então, eu vou transferir você para o regional. E o que acontece, como ela já trabalhava lá, eu acredito que isso facilitou bastante. E ela foi e conseguiu essa vaga. Ela voltou onde eu estava e ela falou, eu consegui uma vaga para você. Tinha uma vaga, uma única vaga. E eles vêm buscar você. E assim aconteceu. Eles me buscaram, a ambulância veio, me buscou, me levou para o regional. E aí o que acontece? No regional, eu cheguei, já tinha toda uma equipe preparada para me receber, porque ninguém sabia o nível daquela hemorragia tão severa. Eu já estava em um estado em que eu estava muito inchada.
eu já estava verde, completamente verde. Porque aí, como o médico depois me explicou como o sangue vai saindo do corpo, então o seu corpo é como se ele estivesse morrendo ali. Então, vai mudando totalmente. Então, meu corpo já estava muito inchado, os meus olhos já ficavam pequenininhos, eu mal enxergava. E eu já estava verde, porque depois eu tive a oportunidade, quando eu já estava no quarto, de me ver. E aí o que acontece? Falaram, vamos levar ela para fazer os exames. E levou e fez ultrassom, em cima de ultrassom, e exames, e voltava para aquela sala onde tinha toda aquela equipe. E os médicos conversavam entre si, e não tem nada, o útero dela não tem nada, não tem mioma, não tem nada, ela está totalmente sadia por dentro. Não sabemos a causa dessa hemorragia. Só que lá eu não falava, mas é que eu sabia. Eu falava, eu sei que é Deus me chamando. Eu sabia que era Deus me chamando. Aleluia, Jesus. Era Glória a muito Deus. desesperador, irmãos, porque de verdade eu achei que eu ia morrer. Aleluia, Falei, Jesus. Senhor, eu não quero morrer sem ti. Não me deixa partir sem ti, Senhor, não me deixa morrer dessa maneira. E aí, de novo, voltava para a sala de exame, fazia mais exames. E o diretor do Regional de Redenção, ele foi até o meu quarto, lá onde eu estava, ele participou do caso e ele falou, ele reuniu a equipe e falou, nós vamos ter que abri-la. Não tem outro jeito, não temos uma causa. Ele chegou em mim, lá onde eu estava na maca, e falou, olha, nós não sabemos a causa da sua hemorragia, então nós vamos ter que te abrir, porque o seu útero está normal, você não tem mioma, então a gente não sabe, então a gente vai ter que te abrir. E nisso eu não tinha mais contato com o meu esposo, eu não tinha contato com ninguém. E o meu esposo em contato com a minha família, que estava fora o tempo todo, mantendo contato. E eu estava nas mãos dos médicos. Se eles falaram que ia me abrir, ia me abrir. O que eu podia fazer? Só que a minha irmã, que mora em Minas Gerais, ligou para o meu esposo contou a situação, ela falou, não deixe que abram ela, não deixa, porque eles vão matá-la. Sem querer, eles vão matá-la. Porque se ela está com hemorragia, minha irmã, ela já trabalhou em hospital, ela conhece médicos, então ela já tinha um certo conhecimento. Então ela falou, não deixe que abram. Só que eu não sei se meu esposo chegou a falar isso para o médico, porque era difícil o contato dele com os médicos, porque estava todo mundo muito mobilizado ali naquela situação. E aí ficou até, eu acredito, por final da tarde naquela situação, abre e não abre, abre e não abre. Enfim, irmãos, chegaram a uma conclusão de que me levaram para o quarto e chegaram à conclusão de que não iam me abrir. Falou, nós não vamos abri-la. Vamos tentar controlar esse sangramento, mas nós não vamos abri-la. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que era Deus agindo ali naquele momento. Louvado seja Deus. Deus estava nessa Louvado seja Deus. nessa causa e ele tirou da cabeça daquele médico aquela ideia de me abrir. E aí eu voltei pro quarto. Aleluia. E aí ele foi lá, o diretor do regional foi lá e falou, olha, chegamos à conclusão que essa sua hemorragia foi causada pela sua anemia. Você tem uma anemia assim, assim, explicou. E nós não vamos mais lhe abrir e nós vamos tentar conter por aqui mesmo. E aí, beleza, graças a Deus por isso. Então, eu fiquei lá, e aí tomei muito sangue. Era tomando eu sei que a gente toma 1 litro de soro em questão de minutos. Então, assim, a agulha muito grossa, era calibroso num braço, era sangue no outro braço, Aí eu já não estava mais com oxigênio, mas ainda estava sondada, porque o organismo tinha parado. E ali eu fiquei, né, em recuperação. Chegou o horário de visita, meu esposo, ele foi lá me visitar. E quando ele entrou, que eu olhei pro rosto dele, eu chorei muito, porque eu estava me sentindo sozinha ali dentro. Jesus, e vendo a morte. Cada vez que a minha pressão caía, no limite que uma pressão pode cair, para que você ainda se mantenha vivo, a minha chegou. Se ela passasse daquele limite... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desse limite. Aleluia. Quando chegava nesse limite, eu via de frente à morte. E eu falei, meu Deus, acabou tudo para mim aqui.
E nisso, controlar o sangramento, do nada, mesmo sem descobrir o que era a causa, chegaram à conclusão que era essa anemia. Então, eles falaram, eu vou mandar você de volta para o materno, porque aqui você não pode ficar, porque o hospital lá é para casos extremamente graves. O seu caso já foi controlado, nós já controlamos, então nós vamos devolver você para o materno. E assim aconteceu, devolveram eu para o materno, eu fiquei uns 3 dias internada e consegui controlar, graças a Deus, aquela hemorragia que Louvado quase... seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu passei Aleluia. uns tempos me recuperando, passei uns dias me recuperando. E quando eu estava recuperada totalmente, antes mesmo de eu estar completamente recuperada, tinha um churrasco na casa de uma cunhada minha. E eu fui a primeira a chamar o meu esposo, eu quero ir. E ele falou, moço, você ainda não pode participar dessas coisas, não sei o que e tal. E eu falei, eu quero. Ah, ele falou, você não vai beber. Eu falei, vou sim. Aí ele falou, não, você não pode. Eu falei, posso, eu já tô boa. Olha como que é as coisas, irmãos. Por isso que eu usei essa frase, literalmente sobrevivente. Porque o amor que Deus usou comigo é o amor que só Deus tem mesmo pela vida de alguém. Porque eu prometi lá na hora da morte, eu falei, Senhor, se tu me der mais uma chance, eu vou voltar. E quando eu tive a oportunidade, eu não voltei. Aí o que acontece? A gente foi para churrasco e novamente eu comecei a beber. E comecei a beber. E aí era assim, nosso ciclo de amigos e de famílias era muito de beber, era muito de festa, era muito de churrasco. Então, a gente convivia muito. Era difícil até de sair, porque era família também. O que acontece? Olha o que Deus faz. Quando Ele tem um propósito, quando Ele te quer, Ele faz o que for Aleluia. necessário, mas Ele vai trazer você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tirou a mim e o meu esposo, Aleluia. Ele me tirou de redenção e nos levou para o Goiás. A princípio era uma vontade minha, mas hoje eu sei que tudo era plano do Senhor. O Senhor falou, eu amo tanto essa criatura, Aleluia. meu Deus, que eu dei uma chance a ela e eu não vou desperdiçar a chance que eu dei a ela. Então o Senhor me tirou de redenção, daquele ciclo de amigos que eu tinha aqui, que era muito de festa, que era muito de bebedeira, que era muito de coisa. A minha vida era um conflito. Eu brigava muito com meu esposo, era um inferno essa minha vida. O Senhor nos tirou e nos levou para o Goiás. Lá no Goiás, eu não precisava arrumar um serviço nem nada assim. E eu andando de carro com a minha irmã, eu vi uma plaquinha numa loja que estava escrito, precisa-se de uma costureira. Falei, quer saber, não estou fazendo nada? Eu vou trabalhar ali naquela loja. Vamos parar lá? Eu parei lá naquela loja. E aí, perguntei e tal, né? Aí a mulher falou, não, estamos precisando sim. Você quer começar amanhã? Eu falei, quero. Beleza, no dia seguinte eu comecei. Olha para ver como que Deus faz as coisas. Essa loja era de um pastor e de uma pastora. Todo mundo lá era... Glória a Deus. E aí eu não sabia, Aleluia. comecei a trabalhar, descobri, né, que eles eram pastores da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova lá no Goiás. E aí, aos poucos ali, no desenvolver do trabalho, eu fui contando a minha história. Eu falei, eu sou desviada, eu sou afastada dos caminhos do Senhor. Aí eu fui contando a minha história. E aí pronto, eles começaram a falar, você tem que voltar, você tem que voltar. Eu contei o meu testemunho, falei, olha, eu sei que eu tenho que voltar, porque se eu não voltar, eu vou morrer. Isso, irmãos, era uma convicção que eu tinha aqui dentro. Eu sabia que se eu não voltasse, eu ia morrer. Era como se Deus falasse para mim o tempo todo. Eu não tinha paz. Aleluia, aleluia. Se voltar, tu vai morrer. E aí Glória a Deus. eu falei, olha, eu sei que eu tenho que voltar, mas eu não tenho forças ainda. E ela falou, não, pois você vai na igreja com nós, vai visitar nós e tal. E por incrível que pareça, a igreja era bem pertinho da minha casa. Aí, eles sempre marcavam, olha, tal dia nós vamos para a igreja, eu vou passar lá na tua casa. Tinha dias que eles passavam lá, eu estava bêbada. Tinha dia que eu inventava qualquer desculpa. E aí, aí um dia ela chegou e eu falei pra ela, não, eu não tô bem não vou não, porque eu bebi, ela não importa. Falei, não, eu vou chegar na igreja com cheiro de cerveja. Ela falou, não importa, você vai. E eu fui, visitei. Aleluia. E um certo dia na loja, o pai dessa pastora na fé
Ele sempre estava lá conversando conosco. E ele sabia já da minha história, e ele sempre falando, volta, você tem que voltar, você tem que voltar. E aí o que acontece? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Pensei um certo dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar logo para esse homem parar de me encher o saco. Olha a mente da pessoa. Eu falei, eu vou aceitar logo para ele parar de me encher o saco, costurando ali na minha máquina. Aí eu levantei, virei, falei, tá bom, irmão Rosevaldo, eu vou voltar, vou ajoelhar. E ajoelhei ali no meio da loja, ali no local onde a gente trabalhava. E aí eles glorificaram a Deus, ele glorificou a Deus. E eu, na minha cabeça, eu falava assim, de joelhos. Não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Eu só ajoelhei aqui para ele parar de me encher o saco. Aí a minha mente, ela ia para outro lugar. Eu falei, ó, sábado tem um churrasco e já tá tudo preparado e eu vou pro churrasco, eu não vou ficar, não vou ficar. E nisso eu ajoelhei e ele orou por mim e ali eu me reconciliei. E aí de vez em quando eu ia na igreja, de Aleluia. vez em quando eu ia no churrasco, de vez em quando eu ia na igreja, de vez em quando eu bebia cerveja. Só que aí começou algo mudar dentro de mim. Porque eu, quando eu ajoelhei ali dentro daquela loja, eu achei que eu estava enganando a Deus. Mas eu estava enganando a mim mesma. Porque da baile cantarás. Porque Deus falou, tu que pensa que tu não vai ficar, porque é eu que estou lhe trazendo. Tu é que Aleluia. Glória a Deus. ali, irmãos, Deus começou a trabalhar o meu coração. Eu já comecei a não Louvado seja querer mais certas coisas. Comecei a perder o interesse por aquelas coisas. Eu usava um brinco de uma argola bem grande, que eu gostava de ir com ele para a loja. Aí a Josi falou para mim até, a pastora, não tem problema não, Mari, pode ficar usando até o dia, deixa Deus trabalhar na tua vida e tal. Aí chegou um dia em que eu tirei, não dei conta mais, eu olhava e eu já não me via mais naquilo. Eu já não me via naquela situação. E aí, quando eu dei por mim, eu já não estava mais querendo a cerveja, não estava mais querendo o churrasco, a festa. Eu já estava querendo ir para a igreja. Só que fácil, irmão, não é. glória a Deus. Fácil não é. Aleluia. Todo um processo de libertação ainda. E eu estou vivendo ele até hoje. Mas naquele momento, Aleluia. eu não desisti. É por isso que essa é a minha frase, assim, Aleluia. vida mesmo. Não desista, não desista. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia morrer. E olha só, Mariana, de qualquer coisa, me avisa do tempo aí, sabe? Porque eu falo muito. Uhum. Tá, tranquilo. Aí, irmãos, o que acontece? Eu fiquei nessa. Um dia na igreja, outro dia no churrasco, um dia eu na igreja, outro dia eu bebia, e eu fiquei nessa. E isso já estava próximo do final do ano, do Natal. Então a gente já tinha planejado todo o Natal Aleluia. e todo o ano novo. Já lá também família e os amigos mais próximos, poucos amigos, mas era todo mundo muito farrista, muito cachaceiro. Então já estava tudo programado. Olha a audácia da pessoa. E aí um dia eu estava na igreja, outro dia eu falei, Jesus, eu quero ficar, mas na hora que eu vi uma latinha de cerveja, eu bebia também, eu queria as duas coisas. E as duas coisas não tem jeito, porque a Bíblia fala que ninguém serve. Verdade. Oh, aleluia. Agrada um e aborrece o outro, né? E aí eu falei, não, Senhor, vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou ficar firme. Espera só passar o Natal e o Ano Novo. Eu disse isso para o Senhor. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui, não é para você me copiar, não, e fazer o mesmo, não. Testemunho, ele serve para edificar a nossa fé, mas também para a gente não repetir o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aqui para você, Glória a Deus. de tal maneira. Mas muitos, Aleluia. uma sorte que eu. Muitos, eu conheço muitos que Glória não a Deus. têm sorte. Então, quando Deus te oferecer uma oportunidade, agarre ela. Não fica brincando, não, como eu fiz, não. Então, irmãos, o que acontece? Eu falei para o Senhor, Senhor, faz o seguinte, quando passar Natal e Ano Novo, que já está programada as nossas festas, aí eu firmo. Olha o que acontece. Eu acho que Deus ouviu e falou, tá bom, minha filha, é isso que tu quer? Beleza. Deus falou. E aí o que acontece? Festejando tal, 2 dias de festa, de bebedeira e tal, e aí começou algo aqui dentro. Chegou próximo ao Ano Novo, e aquela angústia, aquela inquietação,
Daí chegou o ano novo. O Aleluia. ano novo era 3 dias de festa. E aí o que acontece? Eu fui pro primeiro dia de festa. Chegava quase amanhecendo. Quando a gente deitava, eu sentia que eu estava deitando. E quando eu fechava os meus olhos, eu não me via na minha cama. Eu me via em um lugar onde eu estava deitada numa grama e do lado tinha um despenhadeiro sem fim. E eu estava a uma certa distância desse despenhadeiro. Era como se eu visse aquela grama verdinha, eu deitada naquela grama verdinha e logo ali um despenhadeiro. No segundo dia de festa, a mesma coisa. Cheguei em casa, quando eu deitava na minha cama, antes de eu pegar no sono mesmo, alcoolizada, era como se eu tivesse chegado mais perto daquele despenhadeiro. Eu fechava os meus olhos antes de dormir, isso não era dormindo, irmãos. E eu me via naquela grama e logo ali, aquele despenhadeiro sem fim. E me dava uma angústia, um medo, um pavor, que eu tinha medo até de ficar deitada na minha cama, eu tinha medo até de dormir, parece que eu ia cair. Eu me segurava assim, parece que eu ia cair naquele despenhadeiro. No terceiro dia da festa, que era o último, que eu cheguei, que eu deitei na mesma situação, eu estava assim, na beiradinha do despenhadeiro. Era como se eu me mexesse e eu fosse cair naquele despenhadeiro. E aquilo me deu medo e aquilo me deu pavor de uma maneira. E eu falei, Senhor, eu prometi que dia 1º eu vou ficar firme. E a partir desse dia, o Senhor, e nesse dia que foi o último dia, ele falou, olha só, um pouquinho e você vai cair no despenhadeiro. Ou você volta, ou você firma, ou você vai morrer. E aí, quando foi no dia, a partir do dia 1º, eu comecei a ir para a igreja com mais frequência, comecei a firmar. Claro que não é fácil, não é fácil de jeito nenhum, mas é Deus na nossa vida, é o Espírito Santo. Quando o Senhor te escolhe, irmãos, desde que eu nasci, eu tenho certeza, eu falo sem demagogia, quando eu nasci, o Senhor já me escolheu. Porque Satanás não tem perdido a oportunidade de ceifar a minha vida. Porque quando eu tinha apenas 2 dias de vida, sobreveio uma grande tempestade sobre a casa onde nós morávamos, onde nós estávamos. E eu tenho certeza que aí a casa desabou sobre nós, com apenas 2 dias de vida. E eu tenho certeza que Satanás falou, agora eu mato ela. Mas Deus deu livramento para nós. E mesmo um bebezinho de 2 dias de nascida, com uma casa que desabou em cima, está aqui hoje para dizer, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Então, assim, Aleluia. achou que ia me ganhar, que ia ceifar a minha vida. Mas Deus falou, essa daqui não. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que tem alguém aí que está ouvindo. Ou alguém que vai ser alcançado por essa live. E que vai ter a oportunidade de ouvir isso. Deus está dizendo para você assim, olha, em filho, nome de Jesus. eu te escolhi. Eu te gerei. Te gerei ainda no ventre da tua mãe. Escolhi você para uma grande obra, Rabai de Cantarás. E não tem ninguém que vai tirar você dos meus projetos. Eu sou testemunha disso. Que quando Deus tem um projeto, Deus já tinha falado para mim, eu vou usar você nessa terra. E eu, irmãos, eu já achava, falava, isso daí já acabou para mim, porque lá no mundo, falei, mas não tinha um dia da minha vida que eu não falasse para Deus, Senhor, eu sei que eu estou aqui nessa situação. Eu sei que eu estou como os porcos, comendo as bolotas, submergida na lama onde vivem os porcos. Mas não me deixa morrer aqui. Eu não sabia mais orar, eu não tinha mais essas coisas, irmãos, mas eu tinha isso no meu coração. E todos os dias eu falava, Senhor, eu não tenho forças para voltar. Eu não consigo. Eu sei que nunca mais eu vou voltar. Mas não me deixe morrer assim. Não me deixe morrer aqui. Então Deus está dizendo para você, não perca a oportunidade, não. Quando Deus chamar você, obedeça a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Você é muito mais Em difícil. nome de Jesus. É muito mais complicado. Eu sou uma sobrevivente. Literalmente, eu sou uma sobrevivente. Porque eu tenho vários testemunhos de livramentos de morte. Essa hemorragia foi só mais uma.
Eu tenho certeza que teremos outra oportunidade e eu testemunharei das grandezas de Deus na minha vida. E eu quero dizer para você que está assistindo, quando Deus falar, acredite, porque Ele é fiel para cumprir. Hoje eu estou começando a viver aquilo que Deus falou para mim. Olha como Deus é maravilhoso. E isso eu comecei a firmar, e eu comecei a firmar na igreja, e Deus já começou a me usar, eu já comecei a louvar, eu já comecei a pregar. E aí o que acontece? Aleluia. Nesse Glória a tempo, Deus. Deus falou para mim, vou tirar você daqui, vou te levar para outra terra, um lugar que você já esteve. Eu morava em Bom Jesus, Goiás. Glória a Deus. E lá eu vou te usar. Porque lá tem algo para me fazer na tua vida que foi começado, mas não foi terminado. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Porque o vendaval que me tirou da presença do Senhor aconteceu aqui em Conceição. E eu precisei passar por tudo isso. Ser levada lá para o Goiás para que o Senhor me trouxesse de volta. E depois ele falou, vou te levar de volta para lá. Por isso aqui eu já ouvi muitas pregações e vou repetir. Deus vai te honrar no lugar da tua vergonha. Aonde te envergonharam. Aleluia. Aonde acharam que tu não ia ser É mais verdade. ninguém. Aonde acharam que tu era só uma derrotada. Deus vai te honrar lá. Eu não era ninguém. Aleluia. Ninguém me conhecia. Eu era conhecida como umazinha qualquer. E Deus me trouxe para me honrar no lugar da minha vergonha. E Deus falou, vou te levar. Aleluia. E aí o que acontece? Nisso eu fiquei. Já com. Falei, olha, irmãos, eu falava por aí e falava de boca cheia. Eu posso morar em qualquer lugar, até em Alacilândia, mas em Conceição do Araguaia nunca mais eu moro, porque eu não gosto daquela cidade. Eu falava isso. E o que acontece? Deus já começou a trabalhar o meu coração. Botou um amor no meu Aleluia. eu falei pro meu esposo, eu quero voltar para Conceição, ficar perto do meu pai, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Glória a Deus. E aí Deus, para confirmar isso, usou várias pessoas. Um dia chegou uma repórter que estava fazendo um trabalho lá na cidade de Bom Jesus, ela é de Goiânia, e aí ela disse que estava no hotel e se inquietou porque queria ir visitar uma igreja. E aí ela pediu para o motorista ir com ela achar uma igreja, porque ela queria ir numa igreja. Ela era crente. E aí ela disse que deu voltas, ela estava hospedada num hotel que ficava tipo lá embaixo da cidade e a minha igreja ficava tipo lá em cima. E andou, passou por... Ela me contando depois. Passou por várias igrejas, na frente de várias igrejas. E aí viu a nossa, subiu lá em cima, viu a nossa, falou, quero ficar aqui. A nossa era pequenininha, pouquinha gente. E aí eu percebi Aleluia. que ela era de mim. E ali nós louvando, usando da harpa, quando ela chegou e tal. E aí, nesse dia eu não tive oportunidade nem nada, fiquei sentadinha lá na minha cadeira. Quando acabou o culto, fui cumprimentá-la. Me levantei na intenção de cumprimentá-la por ser visitante. Só que antes de eu me virar para ir cumprimentar, ela veio até mim e falou assim, você é missionária? Eu falei, não, não que eu saiba. Aí ela falou assim, não, é porque Deus me mostrou você de malas prontas. Deus me mostrou você de malas prontas para levar você para outro lugar. Por isso eu estou perguntando se você é missionária. Eu falei, não, não sou. Mas eu estou sim pedindo direção de Deus e para outro lugar. Ela falou assim, olha, Deus está mandando te dizer, pode ir, porque Ele é contigo nesse negócio. Glória a Deus. E nisso, irmãos, Deus usou outra pessoa para confirmar isso para mim. Falar, vai, porque eu estou nesse negócio. E novamente Deus falou assim para mim. Olha, vou te levar para esse lugar. Só que lá você vai passar uma grande luta. Uma grande luta, um grande vendaval. Não vai ser fácil. Mas não temas, porque eu estarei contigo. Olha só como Deus é maravilhoso. A minha mente foi lá atrás, no passado. Aleluia. Falei, Jesus, e agora? E aí foi onde eu comecei esse processo de enfermidade, né? Que eu passei todo esse ano de 2019, que é conhecido por algumas pessoas. Estou enfrentando até hoje. Já hoje eu me considero vitoriosa, porque a parte mais difícil já passou. Esse é um outro testemunho que eu vou contar depois. Mas eu me lembrei que o Senhor falou que eu ia passar uma grande tribulação por um processo difícil.
E aí eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, da outra vez eu perdi, mas dessa vez eu não vou perder, não. Ser comigo neste momento, Aleluia. e por Glória a mais Deus. fraqueza, não me abandone, não me deixe, porque eu não vou perder dessa Glória vez. a E cá Deus. estou eu, irmão, mais uma vez Aleluia. testemunhando da grandeza desse Deus. E só uma palhinha Louvado desse seja Deus. processo de enfermidade que eu estou vivendo. Para quem não sabe, irmãos, eu fui diagnosticada no começo do ano, se eu não me engano, foi em março, foi abril, com hanseníase nos nervos. Eu comecei a passar muito mal aqui, só que aqui ninguém descobriu o que eu tinha, então a minha irmã me levou para Goiânia, fiz mais de 30 exames e ninguém descobriu o que eu tinha, porque eu não tive aqueles sintomas comuns de mancha, de dormência, aquelas coisas. O meu caso foi totalmente diferente. E chegou um ponto em que a minha mão já estava assim, que segundo a medicina, eles falam que está em garra, né? É assim que eles falam. E quando a mão está atrofiada e está em garra, ela não volta mais, né? E eu fui antes de receber o diagnóstico, eu fui num hospital lá em Glória a Campinas, Deus. que me indicaram, e aí a enfermeira falou, não, isso aí é hanseníase, sua mão já está em garra e sua mão não volta mais. Eu falei, não volta. Eu falei, volta, minha mão volta. Porque o meu Deus faz a minha mão voltar. E Aleluia. aí a minha mão já estava assim, irmãos. Ela já estava assim e eu perdi todos os sentidos da minha mão. Eu não conseguia. Ela falou assim, eu falei, volta. Ela falou, então mexe ela aí para me ver. E eu fazia um esforço absurdo para mexer, nem que fosse um dedinho. E eles nem se moviam. E eles estavam enrugados, assim. E ela falava, tenta mexer esse dedo, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. E não tinha comandos mais na minha mão. E eu orando o tempo todo. Eu falei, Senhor, essa mão é a mão que eu levanto para glorificar o Senhor. Senhor, essa mão é a mão que eu simplesmente Aleluia. para te louvar, para pregar a tua palavra. Irmãos, e eu não vou entrar em muito em detalhe nesse testemunho, mas eu quero dizer para você que, olha aqui, ó. A minha mão, ela Glória estava a Deus. com a outra. Glória a Deus. O que a minha Aleluia. falou que não voltava. O meu Jesus falou, minha filha, volta sim, porque eu sou o médico do... Aleluia. Então eu estou mostrando a minha mão para Glória a Deus. uma mão que está Louvado seja Deus. assim, né? Aleluia. E sabe, Aleluia. aleja mesmo. Aleluia. Aleluia. Mas aqui está a minha Glória mão. a Deus. Glória Louvado a seja o nome Deus. do Senhor. Aleluia. Feito, Aleluia. fechá-la, eu posso abri-la, eu seguro o microfone e eu levanto para glorificar a Deus. Que Deus Glória a Deus. é Deus de milagre. Deus é Deus de resgate. Então, para encerrar, Aleluia. eu quero deixar uma palavra para você que às vezes tem um filho, um parente, um marido que ou que se afastou da presença do Senhor, ou que nunca serviu a Deus. Eu quero dizer para você, não desanima. Entrega mesmo na mão do Senhor, Aleluia. nele, ele tudo fará. Não desanima, não entregue teus filhos. Louvado seja Deus. Olha, teu marido pode ser Seja Deus. cachaceiro. Aliás, ele pode estar cachaceiro. Quando você for orar, você diga ao Senhor, Senhor, meu marido está cachaceiro, mas ele não é cachaceiro. Ele pode estar. Aleluia. Senhor, meu filho, ele pode estar drogado, mas o meu filho não é drogado. Não Louvado seja o teu nome, Jesus. entrega teu marido, não entrega a tua família. A tua casa é do Senhor Jesus. Declare isso quando você for orar, tá? Às vezes a gente pode estar no processo, mas nós não somos isso não, porque Deus nos chamou para sermos vitoriosos em Cristo Jesus, quando ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Eu já agradeço, irmã Ireneide, essa oportunidade. Para mim é um privilégio muito grande contar das maravilhas que o Senhor faz na minha vida. E eu tenho certeza que muita gente pode ser alcançado por esse testemunho. E muitas pessoas podem... Eu tenho certeza e creio que muitas pessoas ainda vai voltar. Aqueles que foram os filhos pródigos, que estão lá no mundo comendo bolotas no chiqueiro dos porcos. E eu disse isso para Deus um dia. Falei, Senhor, eu estava no pecado. Eu estava mergulhada. Eu sei que o meu pecado fazia divisão entre mim e ti. Eu sei que o Senhor não ouvia as minhas orações. Como o Senhor me resgatou? E o Espírito Santo falou para mim, minha filha, eu sabia que tu estava lá.
Então é isso que eu quero dizer para você. Aleluia. Deus sabe que teu filho está lá. Deus sabe que teu marido está lá, que teu irmão, teu parente está lá. Então creia tão somente no Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ai, obrigada, Jesus. Glória a Deus, né? Confirma-se o que disse a palavra do início, né? Que todas essas provações, elas são para louvor, glória e honra, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo de número 7, né? Que diz que todas essas provações, elas são para redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E nós Aleluia. estamos vendo o Senhor fazendo isso aqui, através do teu testemunho, o nome do Senhor sendo glorificado, o nome de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo sendo glorificado. E nós Tudo. queremos nessa noite agradecer a Deus através de uma oração, né, abençoando a sua vida, abençoando todos aqueles que estão conosco nessa noite. E eu quero dizer para você, repetindo aquilo que a irmã Mari falou, se você está aqui conosco, né, nós temos 22 pessoas conosco, e se você está conosco e você, de repente, aconteceu alguma coisa e você se afastou, né? As pessoas acham assim, eu sou culpado. Não, a tentação veio, você não resistiu, você caiu. Mas eu quero dizer para você que há um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que ele está lá para defender você, para me defender, para nos defender. É isso que Jesus Cristo faz. Satanás, ele vem e ele diz, olha, aquele lá não presta, aquela lá não presta, não vale nada, nunca vai servir. E aí Jesus diz, não, ele é meu, ele é filho do Senhor. Eu resgatei ele na cruz do Calvário. Então Jesus defende a sua vida diante do Pai, para que o inimigo não conclua os seus objetivos, que é de tirar a sua vida, ceifar a sua vida, sem a presença de Deus. E nós queremos lhe dar a oportunidade nessa noite. Nós temos ainda 3 minutinhos, e nesses 3 minutos nós queremos lhe conceder a oportunidade que, se você quiser retornar para a presença do Senhor, nós iremos orar por você. Quero louvar a Deus enquanto você se decide, porque essa pessoa está conosco. Aleluia. Aleluia. Enquanto você se decide, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada irmã que participou conosco, pastor Geniel, missionária Elisane, estão conosco, né? E eu quero agradecer ao Senhor por tudo isso. A irmã Mari, irmãs, também é costureira, né? E ela trabalha, ainda está trabalhando aqui em Conceição, né, Mari? Com costura. Louvado seja Deus. Eu estou um pouco parada devido à minha doença, né, irmã? Agora que eu estou me recuperando, mas está vindo testemunho novo por aí, na questão do meu Aleluia. trabalho. É grandioso. Em nome de Jesus. Eu já quero aqui, irmã Irene, glória a Deus. Aí, eu não percebi a presença aí do meu pastor, da minha pastora. Eu quero louvar a Deus pela vida deles por estarem aí nos prestigiando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero só dar um testemunho a respeito da Mari, que em 2018, foi 2018, né? Você fez o uniforme da festa lá da Bradesco? Sim. Foi 2018? Foi. Em 2018 ela fez o uniforme das irmãs e foi tão lindo, né? Todas as irmãs uniformizadas, até as crianças, as líderes, né, das crianças estavam ali uniformizadas. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, Mari, e pedir ao Senhor que Ele continue te abençoando. E às vezes a gente pensa que tudo acabou, né? Mas não acabou. Deus ainda tem muitas coisas novas para fazer. Aquele dia, Oi, Mari. falando aqui rapidinho, quando eu terminei a última peça daqueles uniformes, eu estava assim sentada na cadeira e eu só desci assim, ó, deitei no chão e fiquei lá. Eu só levantei de lá porque eu tinha que entregar os uniformes. Nesse dia eu já estava passando mal, que eu estava doente e não sabia. Mas eu ainda consegui concluir aquilo lá e ficou guardado no meu coração. Glória assim, a Deus. Maravilhoso. Mas glória Deus a Deus. Glória a Deus. Sempre que tiver a oportunidade, eu testemunharei. Amém. Glória a Deus. Amados, nós queremos orar por você nessa noite. Eu quero orar pela Mari, pelo seu esposo, né, pela sua família. Quero orar pela sua vida que está conosco, né? Isso mesmo, Rafaela, bom saber, né? Que ela é costureira. Inclusive, eu tenho uma saia aí que eu quero que ela faça ainda para mim, que eu não esqueci do modelo daquela saia, viu? Louvado seja Deus. Nunca esqueci daquela saia. Glória a Deus. Que vai Faltam... ser não só para vestir mulher,